Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa, ainda o caso Master. Banco Central questiona a decisão do TCU que determinou inspeção para investigar o caso. Diga lá, Andreasa, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, meus amores. O lance aqui é o seguinte, Megali, a gente presta muita atenção, tem prestado muita atenção nas gestões do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Dias Toffoli, que sim tem poder, esse tem na caneta, para eventualmente reverter e criar um problema com a reversão da liquidação do Banco Central. Mas à margem disso, a atuação muito vigorosa do Tribunal de Contas da União, no caso Master, em que não tem, no caso do TCU, não tem o poder. Ontem eu conversei com muita gente sobre isso para dirimir essa dúvida. O Tribunal de Contas da União não tem o poder de reverter a liquidação do Banco Master. E se houvesse, na hipótese, uma decisão individual do relator Jonathan de Jesus pela reversão da liquidação, certamente haveria judicialização que levaria o problema, olha como o problema tem camadas, que levaria o problema de novo para o Supremo Tribunal Federal, porque embora sim caiba ao Tribunal de Contas da União de uma forma secundária a fiscalização de tudo quanto seja administração pública, repito, não tem o poder individual nem coletivo de reverter uma decisão, não tem o poder de corrigir, não tem a força correcional sobre a atividade do Banco Central. Só que ontem, Megali, eu quero chamar atenção para isso, o ministro Jonatas de Jesus, que é o relator da matéria Master no TCU, soltou um despacho curto de 5 páginas, eu fiquei examinando de ontem para hoje, em que há uma outra hipótese, porque talvez ele não tenha, a palavra não é essa, mas eu vou usar, talvez ele não tenha coragem, a ousadia de dar uma canetada para reverter a liquidação do Banco Master, mas há formas de agir liminarmente num grau inferior que podem ter o mesmo efeito para a interrupção do processo de liquidação. Eu vou ler aqui é um texto, eu vou chamar de técnico, mas é um texto ruim mesmo, porque mesmo o texto técnico tem que ser de fácil compreensão para todo mundo. Eu vou ler aqui rapidamente um trecho da decisão do despacho de Jonatas de Jesus. Diante do risco de prática de atos potencialmente irreversíveis, não se descarta que venha a ser apreciada, em momento oportuno, providência cautelar dirigida ao Banco Central do Brasil de natureza assecuratória e com contornos estritamente finalísticos e proporcionais, voltada à preservação do valor da massa liquidada. Isso é português, acreditem, mas o que ele está dizendo aqui, eu traduzo depois de muito esforço de conversar com muita gente, o que ele está dizendo aqui é que poderia lançar mão de uma medida cautelar para congelar a venda de ativos do Banco Master, que é algo que está sob responsabilidade do liquidante. E se você congela a venda de ativos do Banco Master, na prática você interrompe o processo de liquidação. Formalmente você não dá uma canetada para liquidar, mas o efeito do congelamento da venda dos ativos, que serão vendidos para o ressarcimento dos prejudicados, dos vários lesados nesse processo, se você suspende, se você congela a venda desses ativos, na prática você interrompe a liquidação. E interrompe também, já entrando no campo da política, interrompe também o processo investigativo. A interrupção da liquidação por via indireta teria o condão de atrapalhar a investigação que, mesmo sendo tudo sigiloso no Supremo e no TCU, a investigação que nos faz saber, a conta-gotas, a gravidade e a extensão do problema e os interesses políticos e, portanto, os políticos interessados nessa matéria. Em Brasília, todo mundo tem padrinho. Jonatas de Jesus também. Ele é ministro do Tribunal de Contas da União por obra e graça de Arthur Lira. E, nesse processo em que isso é inacreditável, eu já falei aqui, repito, falei no ano passado, não faz tanto tempo, falo agora de novo, a criminalização do Banco Central. De repente, quem está no banco dos réus, antes do Daniel Vorcaro, quem está no banco dos réus é sob suspeição, em xeque é o Banco Central do Brasil, com o argumento de que teria se
Meu Deus do céu, o Banco Central teria se precipitado ao liquidar o Banco Master, quando na verdade demorou. Essa é a crítica. Terá demorado a liquidar o Banco Master. Ah, Andreasa, mas haveria uma solução de mercado alternativa à liquidação? Tentaram a solução de mercado. A solução de mercado era um negócio com o Banco de Brasília, com o Banco Regional de Brasília. Aquele negócio fraudulento, com compra de papéis inexistentes. Essa era a solução de mercado, que não poderia ser feita. Há 12 bilhões de reais só em papéis podres, até que o Banco Central, demorando, liquidasse o Banco Master. E agora sumiu do noticiário, a gente não vê. Parabéns à estratégia de defesa. A gente não vê falar mais do BRB. Cadê o governador do Distrito Federal? Responsável por essa operação. Ou foi o burocrata, presidente do BRB, que decidiu uma operação como essa? Cadê a turma do Rio Previdência, aqui do Rio de Janeiro, que botou R$ 1 bilhão no Banco Master? Quem é o responsável? É o burocrata, o executivo? Ele tinha o poder para fazer isso ou foi quem apadrinhou? E o Davi Alcolumbre, lá no Amapá, que é padrinho do executivo responsável por colocar milhões do fundo dos servidores do Estado no Banco Master? O banco perdendo liquidez, porque perdia credibilidade, e esses fundos gerando a liquidez para o Banco Master, contra todas as recomendações aqui no Rio de Janeiro. No caso do Tribunal de Contas do Estado, eu li os acórdãos, as manifestações, no final das contas, não faça isso. E os caras fazendo. E disso não se fala mais. De repente só se fala do Banco Central. Como se o Banco Central fosse um investigado. Eu quero lembrar aqui, o Banco Central do Brasil, que merece todas as fiscalizações, não é investigado nessa matéria. Investigado é o Banco Master, os seus sócios e a operação com o Banco Regional de Brasília. Só para botar essa bola no chão, Luiz Megali. Muito bem.